Então, eu acho muito interessante, né? Assim, eu particularmente eu gosto muito de história, eu procuro entender o porquê das coisas e aí eu vou compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu já estudei aí sobre como é que se desenvolveu essa questão da gestão ambiental, né? Da normatização ambiental, os órgãos ambientais, né? Tem muita história bacana por trás disso. E a gente vai dar uma viajada aqui na história, tá? Para entender como que a gente chegou onde a gente chegou do ponto de vista de legislação. É muito comum a gente ouvir falar que a legislação ambiental brasileira ela é muito boa e ela serve de modelo para alguns lugares. Enfim, isso aí é uma questão de opinião, e cada um tem a sua opinião, mas vamos entender aqui como é que essa coisa se desenrolou, né? Do ponto de vista de legislação ambiental, é muito comum vocês verem nos livros que vão lá na época de Dom João VI falar de normas que criavam restrições à supressão do pau-brasil e para muita gente isso é associado como sendo o início de uma legislação ambiental. Só que, na verdade, não tinha nada de ambiental nisso, era uma questão econômica, né? A proteção que tinha mais um viés econômico do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu coloco na minha visão aqui, o início, né, do que seria uma legislação de proteção, né, dos recursos ambientais, a proteção do meio ambiente, como sendo o Código Florestal de 65, né, que veio ao longo do tempo veio sofrendo algumas mudanças, mas né, eu entendo como sendo assim um marco regulatório aí que a gente usa como base, né, para tudo que veio depois. O... Então, em 1965, na época ainda na época do governo militar, né, esse Código Florestal, que na verdade, né, existia um Código Florestal anterior, que é de 1934, né, mas também não tinha esse viés de proteção assim como o de 65. O de 65 ele já foi feito com a participação de técnicos, tá? E aí, para isso, tem uma historinha, né? Eu acho que eu comentei com vocês ontem aí sobre as entrevistas que eu fiz com o professor Alteu Magnanini, né? Que já falecido, e ele participou. Quando eu entrevistei o professor Alceu, tem uns 3 ou 4 anos atrás, ele era o último remanescente da equipe técnica que desenvolveu o Código Florestal, né? E ele conta uma história sobre como isso se desenrolou e tal, também muito interessante, né? História de bastidores. E a verdade, assim, resumindo um pouco da história dele, o Código Florestal, que é assim, uma baita de um baita de um instrumento aí de proteção da nossa vegetação, né? Embora tenha demorado muito tempo para ser aplicado, mas enfim, ele já nasceu muito, muito bom como instrumento de proteção ambiental. Ele só aconteceu porque naquela época ninguém dava bola para o tema. Então, o grupo de técnicos que se reuniu ali desenvolveu, né, essa legislação bastante técnica, mas realmente não existia uma estrutura orgânica, né, de administração pública voltada para a proteção do meio ambiente. O que existia era um serviço florestal é, subordinado ao Ministério da Agricultura, né? É uma coisa assim de muito pouco prestígio e que tinha pouquíssima influência no governo, né? Até que em 1973, né, através de um decreto presidencial, foi criada essa Secretaria Especial de Meio Ambiente, né? Ou seja, não tinha o status de ministério, né? Mas era uma secretaria e foi onde isso muito por conta, né, das pressões que vieram a partir da Conferência de Estocolmo de 72, né? Então esse foi, né, no meu modo de ver aqui, nessa linha do tempo, né, foi um marco também importante, né, a criação da SEMA, né, vou colocar aqui depois o decreto, né, para vocês entenderem como é que isso, como é que era desenhado isso.
Enfim, e muito tempo depois, já em 1981, já quase no final do governo militar, né, foi aprovada a Política Nacional do Meio Ambiente, portanto, antes da Constituição de 88, né, e essa política, aí sim, né, trouxe uma série de diretrizes, criou definições, a gente vai estudar essa lei hoje mais em detalhe, né, mas só para contextualizar aqui, criou o CONAMA, né, como um órgão colegiado, né, consultivo, deliberativo, os instrumentos, né, da política de meio ambiente, licenciamento ambiental, EIA-RIMA, enfim, uma série de definições que não existiam até então na legislação, né, definição de poluição, degradação ambiental. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente realmente foi um pacote, né, um pacotão que colocou, né, o nosso país aí, e pelo menos em nível federal, né, com uma base legislativa, acho que é melhor dizer. Agora, fazendo um asterisco aqui, né, mas depois a gente vai voltar e vai olhar a linha do tempo do estado do Rio de Janeiro, né? A grande verdade, eu detesto a expressão a grande verdade, não sei nem por que que eu falei, mas enfim, o fato é que em 1981, quando a Política Nacional de Meio Ambiente foi criada, né, foi aprovada, vários estados já estavam anos na frente, né, da legislação federal no que diz respeito à proteção ambiental, em especial o estado do Rio de Janeiro, né? A FEMA foi criada em 1975 e a partir da criação da FIEMA, logo na sequência, foram criadas regras para controle ambiental, né, incluindo o licenciamento, o cadastro de indústrias. Então, é importante, né, que vocês tenham essa noção, né, de cronológica. E muitas vezes o não conhecimento disso leva a opiniões, vamos dizer assim, às vezes mal embasadas ou equivocadas, né, sobre determinadas coisas. Vou dar um exemplo aqui, essa questão da Lei Geral do Licenciamento, quer dizer, existe, pelo menos a minha percepção, né, que as pessoas elas têm a impressão de que, no ponto de vista de meio ambiente, tudo que sai do governo federal é bom e tudo que os estados e municípios fazem é ruim, né? Eu estou passando aqui uma impressão que eu tenho pelo que eu escuto as pessoas falarem. Não as pessoas que estudam, né, mas as pessoas enfim, que abordam esse tema assim, de uma forma superficial. E quando a gente vai ver a cronologia, a gente vai ver que vários estados já estavam trabalhando com controle ambiental de várias formas, com licenciamento, com zoneamento, com fiscalização, muito antes do governo federal, né, se estruturar e até mesmo de ter legislação para isso. Mas, enfim, então vamos continuar aqui na linha do tempo da legislação federal, né? E a Constituição de 88 também trouxe um avanço, porque no seu artigo 225, que é o artigo que fala sobre o meio ambiente, né, introduz uma série de conceitos que são importantíssimos até para o desenvolvimento de todo o restante da legislação que veio depois. Então, por exemplo, a obrigação de reparação de danos ao meio ambiente, isso está lá na Constituição. É, a criação de espaços especialmente protegidos, né, como hoje a gente tem, dentre outros, também as unidades de conservação, está lá na Constituição, então isso permitiu que se fizesse lá na frente o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e outras legislações. Então, a gente vai estudar em detalhe a Constituição no que diz respeito ao artigo 225, vocês vão ver que isso realmente foi um marco muito importante nesse desenvolvimento aí do nosso arcabouço jurídico aí ambiental, né? E em 1989 a fundação do IBAMA, né? E aí ocupando, né, um vazio, né, executivo,
né, da gestão ambiental em nível federal, né, porque você tinha a SEMA, né, que depois se transformou e tal, mas não tinha, não existia, tirando, né, o Serviço Florestal e fiscais federais espalhados e as unidades de conservação federais, não existia assim uma estrutura de gestão, de controle ambiental, né, até a chegada do IBAMA, né? Pelo menos nada que fosse significativo. Então também passou a ser um marco legal importante. Continuando a lei de crimes ambientais, né? Que eu acho que transformou em crime, né? Uma série de condutas que até então eram tratadas apenas como infração administrativa, né? Passível de multa. Então, embora, né, a gente ainda gostaria de ver a lei de crimes ambientais ser colocada mais em prática, mas enfim, isso tem toda um contexto aí que não tem como separar, que é a questão do judiciário, a questão das leis criminais de modo geral, e enfim, né, é uma problemática aí que acaba que a lei de crimes ambientais ela acaba nem sempre sendo utilizada da forma adequada, mas foi um marco importante aí e faz uma diferença aí até hoje, em muitos casos. Mas já bem lá na frente, né, que eu também considero um marco aí, e até de certa forma bem como é que eu posso dizer, em tempo, né, a política nacional das mudanças climáticas, embora também, da mesma forma que a política nacional do meio ambiente demorou um pouquinho, né, até precisou muita tragédia acontecer, né, para começarem a desenvolver as políticas, né, especificamente falando aí dos estados, né, dos municípios, enfim. E até hoje ainda tem muita coisa para desenvolver, mas lá em 2009 também teve, né, a aprovação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é um marco importante, e a Lei Complementar 140, sobre a qual a gente vai falar também, né, em detalhe, ela é muito importante porque ela define competências, né, para essa gestão, para esse controle ambiental, né, essa gestão pública, gestão mais no sentido de comando e controle, né? Porque até então existia uma insegurança jurídica, existia muita confusão sobre o que era competência de município, o que era competência do Estado e o que era competência da União, né, no que diz respeito aí aos danos ambientais, às infrações, ao licenciamento, né? Então, a Lei Complementar 140 ela veio também com um certo atraso, mas é um marco importante aí. E de lá para cá são legislações que derivaram aí de todo esse movimento. Aí a gente tem política nacional de resíduos sólidos, recursos hídricos, política nacional, o marco legal do saneamento. E tem uma série de outras legislações que também não era o caso de colocar tudo aqui, mas a gente vai abordar tudo que é mais relevante aí nas nossas próximas aulas. Poderia até ter entrado aqui nessa linha do tempo a criação da primeira unidade de conservação do Brasil. Eu acho que até caberia aí, né? Que foi o Parque de Itatiaia, se eu não me engano, né? E durante, né, esse momento aí pré-IBAMA e tal, eu acho que se existia alguma proteção de florestas, né, em campo, né, ativa, né, de fiscal e tal, era o conjunto das unidades de conservação, né? Então, assim, a criação do ICMBio, na verdade, não mudou muita coisa. Foi só uma questão de uma forma de gestão que entendeu-se, né, que era mais adequada. É engraçado, né, Mônica, porque no estado do Rio o movimento foi contrário, né? O estado do Rio tinha IEF como, né, um órgão separado, específico, né, para gestão de floresta, né, unidade de conservação e tal, e juntou tudo num órgão só. E no nível federal, pegaram o IBAMA e dividiram em dois. Então, assim, é difícil
chegar numa conclusão, são opiniões são variadas, se é melhor gerido dessa forma ou se era melhor ter deixado, né, o IBAMA sendo o único órgão. Então é uma questão de opinião. Com relação ao histórico da legislação ambiental do Estado do Rio de Janeiro, que eu acho assim, né, uma história muito bacana, romântica até, assim, quem conhece um pouco sabe, né, que teve muita história aí para nesse desenvolvimento todo até chegar à criação do INEA, né? Mas enfim, lá em 1967, ainda no estado da Guanabara, né, uma coisa assim totalmente inusitada em nível de Brasil, né? Um decreto 779, que tratava do controle de poluição atmosférica. Não tinha isso, gente, em nível federal, não tinha isso em outro estado. Depois, né, foi que, se não me engano, a CETESB em São Paulo começou a tratar também desse tema, até por conta lá daquele problema de Cubatão, enfim, né? Mas, enfim, isso foi uma coisa muito vanguarda do Rio de Janeiro, na época que não era nem Rio de Janeiro, né? Era Guanabara. Depois eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho desse decreto. Então, né, assim, na minha linha do tempo aqui para a legislação ambiental do Estado do Rio de Janeiro, eu coloco isso como um marco inicial, né? Em 1975, logo na sequência, né, da fusão, né, e a criação do Estado do Rio de Janeiro, fundiu quando houve fusão com o Estado da Guanabara, né? Foi criada a FEEMA, né? E já com essa ideia, né, de se estabelecer um controle maior, né, sobre as atividades potencialmente poluidoras, tanto que 2 anos depois foi criada a primeira legislação, né, no Estado voltada para o licenciamento ambiental, né? Então vocês veem que nós estamos em 2025 discutindo uma lei geral do licenciamento, tá? E praticamente 50 anos atrás já tinha uma legislação de licenciamento no estado do Rio de Janeiro, né? Outros estados também que foram vanguarda, Santa Catarina, se não me engano, São Paulo, Minas Gerais um pouco depois, mas enfim, para ficar aqui no estado do Rio de Janeiro, né, o decreto 1633 que instituiu o sistema de licenciamento de atividades poluidoras, tem um manual, né? Quem é do INEA e quiser dar uma volta na biblioteca, ainda tem biblioteca aí no INEA, Jorge Miguel? Tem sim, Marcos. Então, Tem, quem, Tânia quem Machado. tem a minha amiga Tânia, né, a guerreira aí que Isso. mantém isso aí em pé, né? Isso aí, quem tiver curiosidade, Todo o acervo do pô, INEA passa por Tânia. tem um livrinho lá que contém esse SLAP e toda uma legislação, normas técnicas, né, instituindo esse sistema de licenciamento. Isso foi um negócio assim, gente, para a época, foi um negócio super vanguarda, já lá atrás criando critérios de enquadramento, com porte e potencial poluidor, um negócio assim, enfim, né, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por essa história, mas é muito interessante, né? Então, para a gente, né, para as pessoas que às vezes estão aí nesse debate aí sobre Lei Geral do Licenciamento, não sei o quê, assim, às vezes esquecem que os estados já fazem licenciamento há muito mais tempo do que a União. Antes do IBAMA fazer licenciamento, o Estado do Rio já fazia. Um processo que eu acho, né, também é um marco nisso aí, foi um processo de descentralização do licenciamento, né, para municípios. A gente vai estudar isso quando for ver a questão da Constituição de 88, né, a elevação do status dos municípios, né, como entes autônomos, né, isso gerou aí um aumento da responsabilidade dos municípios na gestão pública de modo geral, e em decorrência disso, né,
houve um trabalho aqui no estado do Rio, já antecipando, de certa forma, a Lei Complementar 140, de descentralização do licenciamento. Para quê? Para que os municípios começassem a realizar o licenciamento ambiental numa capilarização, né, do trabalho que o INEA já fazia. Por quê? Né? Até essa descentralização, né, o alcance do controle sobre as atividades potencialmente poluidoras, ele ia até assim, as atividades que tinham, vamos dizer, um impacto que hoje a gente chama de médio, né, postos de gasolina, indústrias, né, assim era necessário que se chegasse, né, nas atividades de impacto local, né, de baixo impacto. Então esse processo de descentralização que veio com o decreto 42.050, ele criou a possibilidade dos municípios começarem a fazer licenciamento. Na época isso era através de convênios que os municípios faziam com o Estado, né, através da Secretaria do Meio Ambiente e do INEA. Não havia uma obrigação dos municípios aderirem, como na prática hoje também não existe, mas isso é uma outra história que a gente vai ver depois, mas era através de convênios. Então, os municípios procuravam o INEA e o INEA fez, né, na época, um excelente trabalho de capacitação, né, de orientação para os municípios poderem fazer esse trabalho. Eu, de certa forma, eu participei porque, num determinado momento, eu estava na Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis e a gente recebia visitas, né, do pessoal da. Eu, poxa, eu queria muito me lembrar o nome do setor, era uma gerência, Gegan, era isso? Vocês que estão aí, era o Gegan, né, que tinha. Acho que é Chegar com a Gama. Ilma. Gegan, não era? Então, o pessoal tinha É uma É, a Isso equipe. Ilma, mesmo, né? Marco. É isso Isso aí. mesmo. Tinha uma equipe que ia nos municípios, era dividido, né, por região hidrográfica e tal. E, enfim, era até um pouco chato, assim, né? Porque o pessoal dos municípios ficava, assim, se sentindo meio que fiscalizado, enfim, tinha todo um contexto aí emocional envolvido, mas foi muito importante, né, para começar essa capilarização do licenciamento, né? E a partir disso, você começou a ver municípios licenciando lava-jato, pequenas confecções, enfim, toda uma Poste. série de atividades que o Estado nunca chegaria a alcançar por uma questão básica de recurso humano, né? E dentro também daquela visão, né, de impacto local, né, agir localmente e pensar globalmente, isso tudo está por trás dessa questão da descentralização do licenciamento, que ainda hoje, né, é muito criticada. Tem muita gente que acha que os municípios não deveriam licenciar, enfim. É, o Islã, depois sendo revisado mais uma vez em 2014, né, com algumas mudanças, né, algumas contribuições aí visando, né, uma atualização, né, de procedimento, né, a questão burocrática, né, não, sem muitas alterações drásticas, mas também revisando critérios de potencial poluidor, enfim, né, uma revisão também importante em 2014. E, finalmente, em 2019, com o CEL, que é o Decreto 46.890, que a gente vai analisar de longe, porque não sabemos, né, com a Lei Geral do Licenciamento, né, não sei se vocês sabem, mas todos os estados eles vão ter que adequar suas legislações às diretrizes da Lei Geral do Licenciamento. Então, né, até para vocês entenderem, né, a gente tem que pensar como lidar com isso. Existe uma dúvida se esse decreto na forma como ele está, que ele está em vigor hoje, né? Ele é basicamente o guia para licenciamento e até para acompanhamento pós-licença aqui no estado do Rio, mas ele está sob revisão, né? Até existe já um grupo de trabalho no INEA fazendo as adaptações para ele se adequar à Lei Geral do Licenciamento. Então, nós vamos deixar para estudar isso o mais lá adiante possível, porque a gente não sabe o que vai sobrar, né? Eu não acredito que vai ter muita mudança.
porque muita coisa desse decreto, né, do CELCA, já previa, já antecipava algumas coisas que a Lei Geral do Licenciamento trouxe, né? É como eu vivo falando sempre, né? Os estados estão sempre na frente pelo menos do legislativo federal. Então, não acredito que vai ter muita mudança, mas a gente não vai estudar agora um decreto que pode ser que daqui a 2, 3 meses ele tenha e a gente tem muita coisa para ver. Então, esse é o panorama, né, da legislação ambiental do Estado do Rio, que a gente depois vai, aos poucos, entrar em detalhes sobre algumas dessas normas. Ah, aqui eu queria mostrar para vocês isso que eu acho um primor de legislação, porque foi feito em 67, e eu preciso, né, eu preciso dar crédito a quem merece crédito, né? Eu acho que eu comentei aí sobre a doutora Vitória Braille, né, que também é uma das entrevistadas de um dos programas do meu canal lá no YouTube. Ela foi uma das mentoras, né, desse decreto, que sempre foi uma estudiosa aí desse tema, né? E conta uma história assim super legal sobre essa época, como é que era a poluição veicular, era aquela coisa horrorosa de fumaça preta geral assim, né, na cara de todo mundo. E fora a fumaça dos incineradores de lixo, que vocês, então, não sei se o pessoal mais novo aí não, talvez não saiba, né, mas lá nos anos 60 e 70, né? A maneira como os prédios residenciais lidavam com lixo, né? Que hoje a gente joga naquele buraquinho lá do prédio, vai parar lá embaixo e depois vai para a Conlurb. Antigamente, aquilo era incinerado dentro do próprio prédio, né? E causava todo um impacto, né, na atmosfera visível, né? Que era uma coisa horrorosa aí e que foi, vamos dizer assim, uma das motivações aí para a criação desse decreto que tem como, vamos dizer assim, um marco importante, uma definição, né, que é a definição de poluição, que não existia. Olha aqui, vocês estão vendo aqui? Para os efeitos deste artigo, considera-se poluição do ar a presença na atmosfera exterior de um ou mais contaminantes em quantidade e duração tais que sejam ou tendam a ser prejudiciais ao ser humano, às plantas, à vida animal ou às propriedades, ou que interfiram no controle da vida ou no uso das propriedades. Isso aqui, gente, em 1967, isso antecede a definição de poluição da Política Nacional de Meio Ambiente em praticamente 20 anos. 15, né? De 67 para 81, tá, 14 anos. A legislação do estado da Guanabara, né, em 1967, traz uma definição de poluição do ar que só veio a ser definida em legislação federal em 1981. Eu acho isso o máximo, mas enfim, vamos seguir aqui também. Teve o decreto, né, da criação da AFEMA, né? Fica o Poder Executivo autorizado, aí já no Estado do Rio de Janeiro, né? Agora também é interessante, coisas curiosas, né, que a gente precisa apontar. Olha as atividades, né, que passaram para a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, né? Nas atividades acima descritas se contém a do combate a insetos no território do Estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês aí que são do INEA sabiam disso, né? Mas quando a FEMA foi criada, né, empurraram para a FEMA uma atividade que na época era de vigilância sanitária ou de algum outro órgão e que provavelmente ninguém queria e empurraram isso para a FEMA, o que explica o porquê que tem um setor do INEA que ainda cuida, né, de certa forma, dessa questão. Eu não sei nem se é o mesmo pessoal que está aí da época que eu estava, mas justamente porque lá atrás, em 1975, né, alguém teve essa ideia de empurrar para a FEMA essa missão aí de combate a insetos no interior do território do estado do Rio. De história, é isso.
mais uma vez, né, eu vou indicar para vocês aí, quem que tiver curiosidade sobre essas coisas, a gente entrevistou o primeiro presidente da FIEMA, que está lá também no nosso canal do YouTube, é bem interessante o depoimento dele. Enfim, caso quem tiver interessado, é só procurar lá no meu canal do YouTube. Bom, e então chegamos aqui no tema da legislação ambiental federal, que é o primeiro, né? Assim, o Código Florestal, vocês vão ter aula sobre isso com o Vitor, né? Uma questão que ele já está mais capacitado para passar isso, né? Mas a gente vai começar aqui então a analisar a legislação ambiental federal pela Política Nacional do Meio Ambiente, que como qualquer política, né, quando a legislação é chamada de política, na verdade, ela é uma legislação que ela vem trazer diretrizes, né, vem trazer definições para um tema, né, que geralmente está começando a ser abordado pela legislação pela primeira vez, né? Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, enfim, são essas políticas, elas são, vamos dizer assim, uma base, né, para toda uma regulamentação que vem depois. Então, é muito importante a gente entender, né, essa política nacional do meio ambiente, porque traz alguns conceitos e alguns instrumentos, né, que até hoje eles são importantes para quem trabalha nessa área, né, como por exemplo o Cisnama, né, enfim. Então a gente vai dar uma passada também aqui nessa política, tá? Lembrando que assim, a gente não vai entrar em detalhes muito esmiuçados, porque foge um pouco do que a gente prevê para essa fase de estudo, né? É, a gente está aqui passando o básico para vocês terem uma base, né? O básico para ter uma base. E aí, lá na frente, se entrar qualquer coisa no edital que seja específico, derivado disso aí, a gente vai e mergulha no tema de novo. A Política Nacional do Meio Ambiente, então, ela começa, né, trazendo alguns princípios, né? A maioria desses princípios, eles vêm de legislações estrangeiras, ele vem lá da Conferência de Estocolmo de 72, né, que são princípios que começaram a ser aplicados na legislação mundial, né, por conta do despertar, né, da sociedade para um problema que até então não recebia tanta atenção, né, que é o problema das questões ambientais e do tanto que o meio ambiente afeta, né, a vida humana. Lembrando que o ser humano está inserido nesse contexto, né? Então, o ser humano depende também, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado para ter uma vida digna, né? Então, a gente vai ter uma aula específica sobre princípios, então eu vou entrar mais no detalhe de cada um desses princípios, mas só para apontar aqui que a Política Nacional do Meio Ambiente ela já veio colocando no arcabouço legislativo, né, colocando em prática na legislação a aplicação de alguns desses princípios, né, como, por exemplo, a proteção da dignidade da vida humana, né? Porque uma coisa é proteger a vida humana. Proteger a vida humana é uma coisa. Proteger a dignidade da vida humana é um passo adiante, um passo evolutivo adiante, né? Porque até determinado momento na história, né, proteger a vida humana já era uma grande coisa, né? Mas conforme a sociedade evolui, a civilização evolui, passa-se a ser é importante proteger uma vida digna, não apenas uma vida, mas uma vida digna, né? Onde as pessoas não precisem estar bebendo água contaminada, né? Enfim, uma série de outras mazelas, né? Que se a gente for olhar lá para século XVIII, século XVII, né? Não existia nenhuma preocupação com esse tipo de coisa, né? Então, esse é um princípio que ele veio por conta dessa preocupação com a questão ambiental, né? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional
lembrando, né, gente, é interessante, estava na época de um governo militar, né? Então essa questão de segurança nacional, ela aparece muitas vezes em algumas legislações, mas enfim, detalhes que a gente pesca assim, mas que tem a ver com o contexto, né? Atendidos os seguintes princípios, né? E aí, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, né? Racionalização, o entendimento da sustentabilidade, né, lá atrás, nessa época, né, estava meio que associado a essa palavra da racionalização, ou seja, um uso racional, um uso que levava em conta a necessidade que as próximas gerações têm, né, de usufruir desses mesmos recursos, né, recursos naturais, bens ambientais. Então, aqui a palavra racionalização está dentro desse contexto, né? Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencial efetivamente poluidoras, né? Esse controle das atividades potencial efetivamente poluidoras está, né, dentro desse contexto que mais adiante, né, é um instrumento da política, que é o licenciamento, a fiscalização. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, né? Aqui do lado, assim, só estou colocando aqui, apontando alguns princípios que aparecem aqui. Então, o princípio da recuperação, ele é um princípio, né, do direito ambiental, então ele aparece aqui, né, nesse item. Proteção de áreas ameaçadas de degradação, né? Princípio da prevenção também aparece aqui. Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade. Bom, outra função importante aqui da Política Nacional do Meio Ambiente é a criação de determinadas definições, né? Porque o direito ambiental ele tá totalmente, vamos dizer assim, mesclado com muitas questões técnicas, né? Mas para efeito de lei, determinados termos que são científicos, eles precisam ter uma definição legal para que se possa aplicar, né, nos processos, enfim, nas decisões judiciais, né, e nas legislações. Então, vocês viram lá naquela legislação de 67 que poluição tinha uma definição técnica que na época entenderam que era razoável, né? E ficou valendo durante bastante tempo, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, né? E que com a Política Nacional do Meio Ambiente, obviamente, era necessário que tivesse uma definição em nível federal, né, para que se pudesse tratar do tema da poluição de uma maneira harmônica, né? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente define meio ambiente, né, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa é uma definição meio padrão até hoje, né? Algumas legislações incorporam aí a questão, uma diferenciação entre meio ambiente natural e meio ambiente urbano, enfim, né, mas basicamente, né, essa é a definição que predomina, né, de meio ambiente. Degradação da qualidade ambiental como sendo alteração adversa das características do meio ambiente, isso aqui é o gênero, né? E dentro desse gênero degradação tem a espécie, né, poluição, que é a degradação da qualidade ambiental resultante, né, de atividades que direto ou indiretamente prejudiquem a segurança, o bem-estar, criem condições, as atividades sociais e econômicas. Resumindo, né, para ser poluição, tem que ser uma degradação causada por uma atividade humana, tá? Basicamente é isso. Quando você tem uma degradação que causa a mesma coisa que uma poluição, mas não foi causado por uma atividade humana, aí o termo legal a ser usado é degradação da qualidade ambiental. São, né, detalhes que assim parece que não importam muito, mas muitas vezes numa prova pode fazer a diferença, né, dependendo.
da intenção da banca aí de botar pegadinhas, né? Isso aí pode aparecer numa questão ou outra. Tá? E na sequência aqui de definições, poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direto ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, né? Então, uma consequência da definição de poluição, tá? Recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, assim, basicamente, né, é um tudão aqui, né? Tá? Alguns objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Ah, assim, é importante marcar esse primeiro inciso aqui, né? Porque isso muitas vezes, né, é confundido. O papel do órgão ambiental, gente, isso muitas vezes passa batido, né? O papel do órgão ambiental não é exatamente proteger o meio ambiente, tá? E muito cuidado com as reações. A Política Nacional do Meio Ambiente tem como função precípua compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, tá? São funções diferentes, por exemplo, da função do Ministério Público. O Ministério Público, que quando atua na defesa do meio ambiente, ele atua na defesa do artigo 225 da Constituição, né, com base nas suas prerrogativas constitucionais, corretamente visando a proteção do meio ambiente. O órgão ambiental, e por isso, né, as coisas são polêmicas e difíceis para quem trabalha em órgão ambiental, ele tem que seguir, basicamente, a Política Nacional do Meio Ambiente, que diz que tem que compatibilizar uma coisa com outra. Como é que compatibiliza? Aí, gente, aí é uma dificuldade enorme, né? Hoje, vocês estão estudando para passar um concurso para trabalhar num órgão ambiental e serão cobrados, né, por atuar visando, né, essa compatibilização, tá? Então, esse é um quebra-cabeça aí que realmente quem está dentro do órgão sabe como é difícil, mas é importante ter em mente que isso é né, e o primeiro, vamos dizer assim, para não dizer que é o principal, mas é o primeiro objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, essa compatibilização. Para essa compatibilização, é importante, né, que se utilize os instrumentos que a Política Nacional traz e que a gente vai também estudar aqui, tá? Mas definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade ou equilíbrio ecológico, é, e aí entra a unidade de conservação e uma série de outros instrumentos, estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, né, que acaba. Muita legislação às vezes faz confusão entre termos, né? Estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, na verdade, na minha visão, não é necessariamente um objetivo, né? Esse é um instrumento para garantir esse objetivo. Tanto que vai aparecer isso aqui de novo como instrumento, a gente vai ver lá. Desenvolvimento de pesquisas de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Enfim, tem uma série, né, de objetivos que a gente não vai ver um por um, mas aqui também trazendo paralelo com princípios, né? Já que é um tema que a gente vai abordar, né? Então, aqui tem uma aplicação do princípio da informação, quando a gente fala de difusão de tecnologias, a divulgação de dados e informações ambientais, formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação. Então, isso tem a ver com esse princípio da informação, que é um princípio importante, né, para a gestão ambiental. E aqui também uma aplicação de um princípio que é interessante, que também cai muito em prova e às vezes confunde, mas que a gente vai estudar mais em detalhe, o princípio do poluidor-pagador, quando aqui no inciso 7 fala a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário, né, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, que vamos dizer assim, o exemplo mais
prático disso é a cobrança, né, das taxas de outorga, enfim, aquela cobrança prevista na política de recursos hídricos, e que também, né, esse princípio ele também é chamado de princípio do usuário pagador, porque você tem o poluidor, né, que tem essa obrigação, e você tem o usuário, que não necessariamente é um poluidor, mas que também é, tem uma responsabilização pela utilização desses recursos ambientais quando eles são utilizados para fins econômicos, tá? O caso da água é o mais fácil de exemplificar, mas tem outras situações também que isso ocorre, tá? Tranquilo até aqui, gente? Tem uma pergunta no chat? Ou... Sim, a Raíssa perguntou se vai ter acesso Ah, às os imagens slides. posteriormente. Sim, Sim, vamos sim. colocar lá no Drive, tá bom? E passar Todos, o link para todas vocês. as aulas. Tá? Eu só, que no meu caso, eu peço já, sim, só uma paciência, porque eu faço as alterações, né? Hoje eu até já fiz uma aqui, mas às vezes eu dou mais uma olhada, dependendo do desenrolar da aula, e ajusto alguma coisa. Então, no dia seguinte, no máximo 48 horas depois, eu mando, até porque a Juliana fica no meu pé com isso aí, né, Ju? E então eu não Fico. deixo passar muito, não. Tá bom. Aí nós entramos, né, nos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, aí a coisa mais entra num campo prático, né? Muita teoria e pouca prática, né, gente? Todo mundo sabe que não resolve problemas, né? Mas então a gente dá uma focada aqui agora nesses instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, né? A maioria deles são instrumentos que são utilizados em larga escala, alguns deveriam estar sendo, mas não deram tanta importância. Enfim, a gente vai ver esses instrumentos aqui um a um, né? Porque isso também é importante e muitas vezes é questão de prova, tá? Assim, isso não está aqui primeiro à toa. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Gente, se não tiver padrões estabelecidos, critérios, restrições específicas, não tem controle ambiental. Eu só sei o que eu posso fazer enquanto empresário, enquanto cidadão, se tiver lá um parâmetro, né? Qualquer coisa que eu jogar num recurso hídrico, por exemplo, é, é uma poluição? É uma infração ambiental? Não. Então, existem padrões, né, de efluentes, de acordo com o componente químico, que são estabelecidos para que se possa cobrar, né, para que o Estado, né, o poder de polícia, vamos dizer assim, possa cobrar, né, das empresas, do cidadão, né, uma conformidade, tá? Porque senão, se não existirem padrões, a coisa fica totalmente subjetiva. Uma das dificuldades maiores do pessoal que trabalha com fiscalização, controle e monitoramento ambiental, e aí quem é do ar, né, vai me dar razão, são aqueles determinados componentes, né, da atmosfera que não tem como medir na hora, que as pessoas às vezes vão pelo cheiro, né? A pessoa denuncia a indústria vizinha porque está saindo um cheiro estranho da indústria vizinha. Como é que estabelece padrão para cheiro, né? É complicado, então isso torna bastante difícil o controle ambiental. Eu estou dizendo isso para reforçar a importância que é ter-se padrões de qualidade ambiental. E aí, né, para a gente entender como é que esses instrumentos todos eles se comunicam e um depende do outro, a gente vai para o licenciamento ambiental, né? Quando muitas vezes, às vezes né, as pessoas comentam sobre o licenciamento é isso, é importante, tem toda esse papel importante aí no controle ambiental. Se não tiver padrões, não tem nem como ter licenciamento. Não tem como ter fiscalização. Quando as regras de licenciamento mudam, e isso preocupa as pessoas,
é importante analisar se os padrões de qualidade também estão mudando. Porque se os padrões estão mantidos, a qualidade ambiental, em tese, ela fica mantida, né? Se o limite máximo de lançamento de um determinado componente químico, né, no curso d'água continua igual, não tem prejuízo na qualidade ambiental, porque aquilo que tem que ser cumprido continua tendo que ser cumprido da mesma forma. Agora, se a legislação vai e reduz um critério ou um parâmetro para um patamar menos restritivo, aí sim a gente tem perda da qualidade ambiental, tá? Então, isso é importantíssimo que, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, né, os padrões, eles são basicamente a primeira coisa para nascer, né, antes de qualquer outra. O que que é o zoneamento ambiental? É pegar o território, né, identificar áreas que são suscetíveis, áreas que já são degradadas, né, identificar, caracterizar o território de forma que quem quer, por exemplo, investir ou construir, né, ou criar fazer alguma criação pecuária, ou enfim, possa, né, olhar esse zoneamento e já ter uma ideia de aonde ele pode investir, né? Isso é um instrumento que, no meu modo de ver, é pouco difundido, é pouco utilizado, mas que facilitaria imensamente, por exemplo, o trabalho do licenciamento, né? Um bom zoneamento ambiental que o licenciador, né? Vocês, né, um dia podem estar aí no órgão ambiental trabalhando com licenciamento, pudesse olhar, vamos ver aqui, nesse bairro aqui, Campo Grande, nessa região aqui, né, e hoje está tudo muito georreferenciado, né? Essa aqui é uma área industrial que permite, vamos dizer assim, praticamente qualquer tipo de indústria. Isso, estando mapeado previamente, isso facilita enormemente o trabalho do licenciador ambiental e mais ainda, né? Facilita a vida do empresário, porque ele, antes de comprar aquele terreno, se ele está comprando aquele terreno com a intenção de investir em alguma atividade potencialmente poluidora, ele já vai saber se esse terreno está numa zona que permite aquela atividade ou não. Então, é importante o zoneamento ambiental, embora não nem todas as regiões tenham esse zoneamento feito, né? Avaliação de impactos ambientais, isso basicamente, né, é o que hoje a gente entende pelos estudos de impactos ambientais, não apenas os EIA-RIMAs, mas qualquer estudo que no âmbito de um licenciamento, pode ser exigido, né, dependendo da atividade, os estudos são diferentes, estudo de dispersão atmosférica, por exemplo, né, isso tudo é avaliação de impactos ambientais que permitem, né, ao poder público, né, através geralmente do licenciamento ambiental, analisar se aquela atividade ela é compatível, né, com aquele local ou daquela forma, né, e não apenas isso, mas também que tipo de medidas mitigadoras são necessárias para conter ou mitigar esses impactos, né? Então, primeiro você tem que ter uma avaliação de quais impactos são e, na sequência, né, o analista ambiental, o licenciador, vai apontar quais mudanças têm que ser feitas no projeto do empresário e quais medidas de mitigação, filtros, enfim, estações de tratamento terão que ser exigidas para que aquele empreendimento possa ser autorizado. Então, a avaliação de impactos ambientais, num sentido amplo, é isso, tá? Embora acaba que as pessoas olham para isso e pensam logo em EIA-RIMA, né? Porque sim, é o estudo de impacto ambiental mais amplo, né? A avaliação de impacto ambiental mais amplo é a do EIA-RIMA, mas não é necessariamente o único estudo que existe, né, de impacto ambiental, tá?
O licenciamento e a revisão de atividades efetivas potencialmente poluidoras, né, como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, né, isso eu nunca vou deixar de frisar, né, em palestra, em aula, porque existe uma tendência as pessoas acharem que o licenciamento é o único instrumento, né? O licenciamento não é o único instrumento, ele é um dos instrumentos, ele é da maior importância, mas ele é um dos instrumentos. E como a gente viu aqui, um licenciamento sem o estabelecimento de padrão não existe praticamente, né? Mas ele é um instrumento da maior importância, né? E já previsto na Política Nacional do Meio Ambiente. E como eu falei, né, o licenciamento é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que já existia em larga escala, que já era feito pelos estados, né, no caso do Rio de Janeiro, pelo menos 6 anos antes da Política Nacional do Meio Ambiente. Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria de qualidade ambiental, né? Geralmente são incentivos econômicos, ou muitas vezes são incentivos criados dentro do próprio licenciamento ambiental. O CELCA, né? A legislação ambiental aqui do Rio de Janeiro, de licenciamento e controle ambiental, traz alguns incentivos e que não são necessariamente incentivos econômicos, né? Então, isso também está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente. Criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Aqui, né, gente, o pessoal aí que é trabalha na área de unidade de conservação deve ter ficado todo arrepiado aí, mas calma, isso aqui foi em 81, né? Em 88, a Constituição trouxe, dentro do próprio artigo 225, né, o conceito de que são os espaços territoriais especialmente protegidos, e dentre eles a gente tem as unidades de conservação, as reservas legais, as áreas de preservação permanente, né? Então, assim, a gente coça um pouco quando vê a área de proteção ambiental, né? Aqui eles não estavam falando especificamente de APA, tá? E nem relevante interesse ecológico nas áreas de relevante interesse ecológico que hoje estão no SNUC, né? Então, assim, isso era um conceito meio genérico, né? Que depois, obviamente, foi é, esmiuçado, né? Dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que tem muitos outros tipos de unidade de conservação do que só essas três aqui. Continuando, né? O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. E a gente, né, vai ter uma aula específica também sobre esse instrumento. Provavelmente o professor Adilson vai falar sobre isso aí. Esse cadastro, né, ele é um cadastro federal, mas que é, envolve também os órgãos estaduais e os órgãos municipais, né? Tem toda uma regra aí até de repasse de verba, porque tem a taxa, né? A taxa, a TCFA também, que é feita a partir desses cadastros, né? Mas, enfim, isso também é detalhe que a gente vai deixar para mais lá adiante. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, né? Aqui eu coloquei aqui do lado a aplicação de multas, meio que traduzindo isso aí. A instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e o IBAMA. Né? E aqui aquela ideia também do princípio da informação, né? Garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes, tá? O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, né? Que é diferente daquele do inciso 8 ali, dos instrumentos de defesa ambiental, né? E aí entram empresas, aí entram empresas que trabalham, né, na defesa do meio ambiente ou que trabalham com plantio, né, vamos dizer assim, a agenda positiva, né, e o cadastro de atividades potencialmente poluidoras é um cadastro semelhante, só que para aquelas empresas potencialmente poluidoras, tá? E outros instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, isso tudo que está no Código Florestal e o professor Vitor vai tratar disso também, seguro ambiental e outros, né? E hoje a gente sabe que existem outros instrumentos. Hoje existe
existe, por exemplo, Bolsa Floresta, hoje existe pagamento por serviços ambientais. Aqui no estado do Rio tem alguns instrumentos desses que a gente provavelmente vai estudar também, tá? Então, esses são, eu acho que, os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O CISNAMA, esse nomezinho aqui que confunde muita gente, né? Ele foi uma criação também da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Ele existe, ele não é um ser vivo, né? Mas ele é todo um sistema amplo. Ele não tem uma sede, ele não tem um presidente, né? Ele é um sistema que ele, de certa forma, agrega, né, uma série de órgãos, né, instituições que atuam na área ambiental na tentativa, né, a grande, né, o objetivo aqui, né, da criação do Cisnama é uma tentativa de que esses órgãos eles atuem de forma a se completarem, né? Quem trabalha no ramo sabe que nem sempre isso acontece, mas a ideia é essa, né? A ideia é partindo daquela visão, né, de que não tem como o poder público estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Quando a gente imagina que a gente tem órgãos ambientais estaduais, órgãos federais, unidades de conservação, é, polícia militar, enfim, né, que também, né, faz parte, né, do CISNAMA. Hoje em dia a gente tem também os polícias ambientais, enfim, uma série de guardas ambientais, enfim. A ideia é que haja uma atuação coordenada entre esses órgãos, justamente para superar as carências, as dificuldades, as limitações de pessoal, né? Que cada um tem, né, dentro do seu órgão. Então, para orientar essa organização, né, a Política Nacional do Meio Ambiente criou esse sistema, né, que é dividido, né, em vários órgãos. Então, a gente tem aqui isso, já vi como questão de prova, tá? Pelo menos nessa última prova do IBAMA, que eu me lembro, caiu uma pergunta sobre isso aqui, que muita gente ficou. Órgão superior, né? O órgão superior é o Conselho de Governo. Existe isso, tá, gente? A gente não sabe, mas existe um Conselho de Governo com a função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. O órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, né? Que assessora estudando e propondo ao Conselho de Governo políticas governamentais e também, né, os parâmetros que acabam se tornando aquelas resoluções do CONAMA que servem para orientar a atuação dos órgãos ambientais, tanto de nível federal como estadual e municipal, né? Então, esse é o órgão consultivo e deliberativo, é o CONAMA. Tem muita gente que pergunta, mas o CONAMA é um órgão só consultivo? Não, o CONAMA é um órgão deliberativo porque delibera mesmo, tá? Não esqueçam disso aí. O órgão central, que na época, né, era a SEMA, que a gente viu lá na nossa linha do tempo. Hoje, o órgão central é o Ministério, que não é mais o Ministério do Meio Ambiente, agora é o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, tá? Então, isso aqui, o órgão central é o Ministério, tá? Órgãos executores. Opa, volta aqui. Aí é o IBAMA e o Chico Mendes, tá? São os órgãos executores do CISNAMA. Aonde que está o órgão estadual? Então, vamos lá. Os órgãos seccionais, tá? Então, quando perguntar, o INEA entra em qual categoria do CISNAMA? Tá? Ele é um órgão seccional. Ele é um órgão seccional, tá? Assim, não é difícil a pessoa imaginar que é um órgão executor, mas é uma questão de nomenclatura. Com certeza é um órgão executor, mas para efeito do CISNAMA e da legislação, e do que vocês vão ter que responder na prova, o INEA, dentro do CISNAMA, é um órgão seccional,
tá? Órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. E órgãos locais, aí são as secretarias de meio ambiente, né? Eventualmente, que aí dependendo de cada município, né? Alguns municípios têm uma guarda municipal separada da secretaria, às vezes uma defesa civil, enfim. Os órgãos locais são os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. Óbvio que a gente vai entender muito melhor como é que deve se dar essa articulação, essa cooperação entre os órgãos, quando a gente estudar a Lei Complementar 140, tá? E que vai ser objeto aí de uma próxima aula. Aqui só um quadrinho aqui para facilitar aí o estudo de vocês, tá? Aqui ainda estava MMA, tá? Mas leia-se Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Ah, e o CONAMA. Eu acho que era isso que está faltando aqui para a gente terminar o material de hoje, tá? O CONAMA, que a gente viu, né, é um instrumento, ele, ao longo dos últimos anos, né, ele sofreu algumas mudanças aí. Eu participei do CONAMA, como conselheiro representando o Estado do Rio de Janeiro durante uns 3 anos aí, de 1915, 1915, gente, Deus me livre. De 2015 a 2018, ele tinha um formato, aí depois, no governo, quando entrou o governo Bolsonaro, esse formato mudou, e aí agora, nesse governo, nessa atual gestão do governo Lula, ele mudou de novo. Então, assim, é muito dinâmico, tá? Mas hoje ele é dividido dessa forma que a gente vai ver. Tayane, pode falar. Marcos, uma coisa que eu observo toda vez que eu vejo o Cisnama, né, é que ele não tem uma estruturação hierárquica. Tanto que você representou ele em quadrinhos isolados, só que ao mesmo tempo amigos ali um do lado do outro, mas não numa estrutura de hierarquia. Porque de fato ele não tem essa hierarquia. É porque assim, na prática, dependendo do que o órgão queira fazer, e dependendo do órgão que seja, né? Por exemplo, vamos supor, estou falando numa secretaria municipal. Dependendo, ele tem que ter ali um. Não é uma autorização, mas ele não tem autonomia completa, digamos assim, dependendo da estrutura onde ele está. Então, a minha dúvida o Cisnama, ele de fato não tem essa estrutura hierárquica. É Sim. isso? E é uma pergunta muito importante que muita gente não consegue entender, mas ela passa também pela Constituição, artigo 23 e 24, que a gente vai estudar, e pela Lei Complementar 140. Por que que o Cisnama não tem uma hierarquia? Porque quando a gente vai ver a Constituição, a gente vê que os entes federativos, estados, União, Distrito Federal e municípios, eles são autônomos, tá? Então, é difícil capturar isso, tá? Mas o estado não manda no município, a União não manda no estado. Então, não tem como fazer uma estrutura com uma hierarquia, né, dentro desse cisnama. O que tem é uma divisão de atribuições, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. É, a função de assessorar o presidente da República não tem como ser de município nem de órgão ambiental estadual, nem nada disso. Ela, né, porque não existe essa relação. Então, são funções que são distintas, mas que não pressupõem uma hierarquia, um comando de um para outro, entendeu? Então, por exemplo. O Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, ele tem a finalidade que é a finalidade para a qual o Ministério foi criado: planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a política nacional
e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Entendeu? Ele não tem como exercer um controle sobre os órgãos seccionais, por exemplo. Ele até tem, nesse caso, assim, especificamente, entre o órgão central e os órgãos executores, até existe uma hierarquia. Porque, embora o IBAMA seja uma autarquia, né? E aí a gente vai estudar isso também em direito administrativo, essas relações entre os órgãos, né? É nítido que a ministra do Meio Ambiente, né? Ela tem uma hierarquia sobre o presidente do IBAMA, tá? Então, por acaso, aqui entre o órgão central e esses órgãos executores, existe uma relação de hierarquia, mas é só aqui e morre aqui, entendeu? Mas, assim, a gente vai entender isso melhor, porque isso que eu estou dizendo não quer dizer que o município possa fazer o que quiser. O município, ele está limitado naquilo que a Constituição determina que são as atribuições do município. Entendeu? No fundo, está todo mundo, União, Estado, município, respondendo a uma figurinha só, que é o livrinho. Quando eu falo livrinho, é a Constituição, tá? É a Constituição que vai dizer o que cada um pode fazer, seja na área do meio ambiente, na área da saúde, da educação, tá tudo escrito lá, tá? Mas o Estado, por exemplo, o INEA, e esse debate eu vi muitas vezes quando eu trabalhava no INEA. O INEA não pode dizer para um município, né? Olha, você não pode mais licenciar porque sua licença é mal feita. Tá? Isso confunde um pouco, porque na época da descentralização, a gente viu isso lá naquela linha do tempo, existia uma certa hierarquia, mas ela era em função de um instrumento, né, que era um convênio. O Estado, só para vocês entenderem, eu estou antecipando aqui, mas enfim, o Estado naquela época tinha competências que o município não tinha, como o de licenciamento, né? Salvo visões jurídicas diferentes, né, o Estado podia licenciar, o município não podia. Então, dentro dessa prerrogativa, o Estado do Rio de Janeiro resolveu descentralizar, delegando para alguns municípios essa competência para licenciar. Nessa em que eu estou delegando e eu faço um acordo, um termo, um convênio, eu coloco lá, olha, minhas condições são essas. Você tem que ter no mínimo 5 funcionários, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. E aí parece que é uma relação de hierarquia, mas ela é uma relação de hierarquia que não é obrigatória. Os municípios não eram obrigados a assinar esses convênios, entendeu? Então não existe, salvo as confusões que surgem por conta de algumas questões que estão no âmbito desses acordos, desses convênios, não existe hierarquia entre o Estado e o município. Isso Beleza. vai ficar mais claro lá na frente, quando a gente for ver Constituição e tal. Bom, então a gente estava aqui no CONAMA. E também, né, assim, nós vamos passar isso aqui mais ou menos superficialmente, porque não faz muito sentido o INEA fazendo uma prova questões específicas sobre como funciona o CONAMA, tá? Mas, basicamente, né, ele tem o plenário, que são todos aqueles que votam, que hoje são 109, eram cento e tantos. Aí, quando veio o governo Bolsonaro, passou para 20 e poucos, aí agora passou para cento e tantos. Esse é o plenário, né? É quem vota sobre as propostas, geralmente as propostas de resolução, né? Mas tem câmaras técnicas que trabalham dentro para o CONAMA e que são formadas muitas vezes pelas próprias entidades que formam o plenário, né? Tem esse comitê de integração de políticas ambientais também, que é uma criação nova aí que serve justamente para tentar garantir uma harmonia aí entre as políticas públicas, né, entre os estados, entre estados e municípios, enfim. E tem grupos de trabalhos, eu não sei por que que esse negócio está voltando aqui toda hora, mas eu acho que eu estou mexendo aqui onde não devo. E hoje, a composição da plenária, né? Ela é assim: você tem o presidente,
que é a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o secretário executivo, e aí tem a divisão, né, entre governo federal, aí tem todos esses aqui, olha. Ah, meu Deus do céu. O, um representante de cada um dessas entidades aqui, Casa Civil, Secretaria das Relações Institucionais, Marinha, Aeronáutica, Exército. E aí tem governos estaduais, um representante de cada um dos 26 estados, tá? Na composição anterior, né, durante a época do governo Bolsonaro, eles criaram uma representação do estado que eram 5 estados, um para cada região do Brasil, enfim. E aí eles elegiam entre cada região, era um negócio meio limitante assim, né? Agora voltou, agora é um representante de cada um dos 26 estados. Na época que eu participava, era assim também. Cada estado é um voto, tá? Na hora de aprovar uma resolução. Governos municipais, não dá para ter 5.500 municípios lá votando, então a regra é um representante de cada um de 8 municípios que possuam um órgão ambiental estruturado e conselho de meio ambiente com caráter deliberativo, sendo um representante de cada região geográfica e um representante da ANAMA, que é uma associação de órgãos ambientais municipais, tá? E mais 2 representantes de entidades municipalistas de âmbito nacional. Eu não sei dizer para vocês hoje quem são os representantes, mas quem tiver curiosidade é legal, eu acho, né? Entra no site lá do Ministério e aí vai para o link do CONAMA e vê exatamente quem é que está representando esses governos municipais. E tem a sociedade civil organizada, tá? Dentro desse formato aqui. E as entidades empresariais, com 8 representantes de entidades empresariais, 2 da Confederação da Agricultura e Pecuária, 2 da Confederação Nacional da Indústria, um da Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, Confederação Nacional do Transporte, 2 do setor florestal, indicados nos termos de regulamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, tem uma regrinha aí para indicação dessas entidades empresariais do setor florestal. E um membro honorário indicado pelo plenário. Eu não sei da onde tiraram isso, isso também é uma novidade, eu não sei. Eu não sei o que que um membro honorário pode fazer aí de diferente do meio de 109 membros, mas enfim. Bom, Boa pessoal, noite. Beck, obrigado pela participação aí, Mariana também. Pessoal, obrigado. Vamos encerrando por aqui. A aula próxima agora é terça-feira que vem, tá? Às 19h30. Estamos à disposição lá no grupo de WhatsApp, qualquer dúvida. Esse material aqui amanhã eu disponibilizo para vocês. E essa aula, para quem não viu, também provavelmente amanhã vai estar disponível pelo link no Zoom.